Fala galera do primeiro ano, paz e bem pra vocês, tudo bem? Joinha, tranquilidade total. Seguinte, então tô colocando o vídeo pra vocês aí, quero que vocês se atentem bastante a esse vídeo, fala sobre a questão da Mesopotâmia, depois a gente vai ver do Egito e depois eu quero falar sobre a Grécia e Roma, que é a antiguidade tradicional e depois a antiguidade clássica. Eu quero que vocês se atentem à origem da escrita, se atentem como povos de 4.000 anos atrás faziam suas construções, seus avanços na matemática, na física, na química. É muito legal, é muito interessante. Pensem que eram povos todos ligados de um pensamento teocrático, vivendo em torno de uma corveia real, trabalhando para o Estado. E como isso vai se dar em formas de transformação para a antiguidade clássica. Esse período ele marca uma transição, tá? Do que eles chamam de pré-história, que eu não gosto de chamar de pré-história, eu gosto de chamar de pré-letrados, porque é a invenção da escrita que faz essa transição para o período que a gente chama de história antiga, né? Na divisão tradicional da história. Então divirtam-se, boa aula, me passam um feedback depois, se vocês entenderam, se gostaram, e tá aí, falei que a gente ia fazer uma aula tecnológica e esse vírus precipitou. Grande abraço a todos, galera, e tá. Vamos falar agora então sobre a Mesopotâmia, tá? Vocês estão vendo aí, ó, mais ou menos um esboço de como era a Mesopotâmia. E para vocês poderem entender a Mesopotâmia, é legal vocês entenderem um pouquinho sobre aquela região chamada Crescente Fértil, onde vai surgir as primeiras civilizações escritas da humanidade. Então vamos lá. Primeiro, a Mesopotâmia é uma região que vai surgir em meio a dois rios. Nós vamos dar uma olhada já no mapa, que são os rios Tigre e o rio Eufrates, tá? E nessa região você vai ter uma formação de núcleos urbanos. E esses núcleos urbanos vão formar um negócio chamado cidades-estado, tá? Uma das características dessa região é as cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Cada cidade tinha uma administração própria, era meio que independente, apesar de eles formarem um único núcleo, um único império, com as mesmas línguas ou línguas parecidas, com a questão da religiosidade muito parecida aos deuses, tá? Então, a preponderância de um deus ou do outro é do povo que está dominando aquela região, e a gente vai ter diferentes fases que a gente vai dar uma olhada. Quais são os principais povos que vão dominar aquela região? Os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. E nós vamos falar um pouquinho deles, mas deixa claro que vai ser de forma bem sucinta, tá? Vamos passar por isso bem rapidinho. Então, para a gente poder entender aqui, através do mapa, essa região onde hoje é o Iraque, o atual Iraque, tá? Então, nós temos aqui, ó, observem que a gente tem o Egito aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, tá? A Palestina, onde se fala muito hoje. Aqui a região da Fenícia, onde ficavam os fenícios. Para cá você tinha os persas. Aqui você tem o Golfo Pérsico, estão notando aqui, ó. E aqui, entre esses dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, tudo que vai se desenvolver nessa região que vocês estão vendo aí é chamado de Mesopotâmia. Então, de uma forma mais próxima aqui, ó, a Mesopotâmia. Vamos dar uma olhada em algumas cidades importantes. Na Mesopotâmia você tem a Síria, dos povos assírios, a Babilônia, aqui Uruk, Lagash, Ur. Essa região é representada pelo povo sumério. Aqui você também tem a Cádia, aqui pertinho, que são os acádios, tá? Então tudo isso é legal. Do outro lado aqui, ó, a gente vai falar depois sobre o Egito, o Rio Nilo. Então, primeira coisa que é legal, essas regiões, essas primeiras civilizações, elas vão surgir nas margens dos rios, tá? Por que margem do rio? Elas não sabiam encanar ainda.
Então, o rio era a questão de sobrevivência, a questão dos deuses deles, tá? Sempre ligada ao rio. No caso, a gente tem o rio Nilo, que vai dar origem ao Egito, e o rio Tigre e Eufrates, que vai dar origem à Mesopotâmia. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro vamos falar sobre os sumérios, tá? Faltou dizer um pouquinho antes aqui, a questão dos sumérios é que não só essas cidades são cidades-estado, mas uma coisa bem legal é que o modo de produção deles a gente chama de modo de produção asiático, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, que a gente chama de servidão coletiva, tá? A modo de produção asiático é a dependência deles aos rios, e servidão coletiva seria o que alguns historiadores chamam de corvéia real, a obrigação de todos os homens livres de prestarem serviço ao Estado. Eles, em algumas determinadas épocas, eles plantavam para o Estado. E tudo que era produzido ali depois era dividido ou formavam estoques, entendeu? A gente chama de modo de produção asiático, tá? Então vamos para o povo que mais dominou a região, que são os sumérios. Vão dominar de 4.000 a 2.350 a.C. Como eu já disse, cidades-estado. Uma característica desses povos todos, eles são teocráticos. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, os líderes quase sempre são deuses também, ou enviados dos deuses, tá? Eles vão inventar um tipo de escrita chamada de escrita cuneiforme. Mais para frente nós vamos dar detalhes dessa escrita cuneiforme, que é bem legal, uma das primeiras formas de escrita da humanidade. Eles também têm grandes construções, uma delas é o zigurate. Acabando aqui a minha bateria, vou resolver já isso aí. Que são os zigurates. E a gente vai falar deles já, que são grandes templos impressionantemente construídos há 3.000, 3.500 anos antes de Cristo. Mas a verdade é que há uma guerra entre essas cidades-estados sumérias pelo controle central do território, e isso enfraquece a região, até que você vai ter o domínio dos acádios. Os acádios governam bem menos, como vocês podem perceber, entre 2.350 a 2.100 a.C., mas forma o primeiro grande estado da Mesopotâmia. Você tem aí a figura do Sargão I, que é o fundador, ele era rei de Acade, né, mais para frente de toda a Mesopotâmia, e também vai passar por um processo de rivalidades internas, enfraquecimento do império, e os acádios acabam caindo e conquistados pelos babilônicos. Isso aqui é muito importante, tá? Os babilônicos vão dominar de 1800 a 1600 a.C., 200 anos. E você vai ter como principal rei dessa época o rei Hammurabi, que unificou toda a Mesopotâmia e criou o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi vale a pena a gente ficar um pouquinho mais nele. O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis escritas da história. Tá? Por que é tão importante a gente falar isso? Porque antes as leis eram faladas, e as leis faladas são injustas. As leis faladas, o rei muda de opinião a hora que quer. E quando as leis passam a ser escritas, agora a lei, pelo menos, você tem um panorama para que todo mundo siga o mesmo estilo de lei, para que todo mundo siga a mesma lei. Tá? E a gente fala que o Código de Hammurabi é o olho por olho, dente por dente, segue uma lei uma lei antiga da época deles, chamada Lei de Talião. Então nós temos, por exemplo, se você roubar um escravo, você tem que devolver em dobro. Se um pedreiro edificou uma casa, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que ele construiu caiu, causou a morte de uma pessoa, esse pedreiro tem que ser morto. Então é o olho por olho, dente por dente, basicamente. Tudo que você faz, você vai pagar com a mesma moeda. E isso vai surgir nessa época, com o Código de Hammurabi. A Babilônia se torna um grande centro comercial, só que com a morte do rei Hammurabi você tem uma onda migratória, um declínio do império por volta de 1590 e a conquista dos assírios. Os assírios eram povos que vão governar de 1300 a 612 a.C., muito famosos
por alguns conceitos. Primeiro, exército. Era considerado um dos exércitos mais organizados. O primeiro grande exército organizado da história. E eram muito violentos, tá? Eram muito conhecidos pela violência. Mandavam arrancar olhos, queimavam, construíam casas com pele e ossos de pessoas, diz alguns escritos. Não sei o quanto é exagero isso, mas é fato que eles eram povos que eles eram muito temidos. Eles queriam manter o domínio por serem temidos, tá? O rei Assurbanipal, lembrando que eu acho interessante que quase todos os reis que a gente vai falando aqui, Assurbanipal, Sargão, estão na Bíblia. Nabucodonosor, nós vamos falar mais pra frente, é interessante, porque existe uma relação entre o povo hebreu, que é o povo que escreveu a Bíblia, e que eles viviam nessa mesma região, que a gente viu a Palestina há pouco no mapa. E eles foram escravos na Mesopotâmia, tá? Nós temos a colisão dos povos medos e dos povos caldeus, que por causa do ódio até que eles tinham, né, por esse domínio, por essa violência dos assírios, eles se unem e conquistam e expulsam os assírios do domínio assírio da região. Você então tem o segundo império mesopotâmico, o segundo império babilônico, e esse segundo império babilônico, 612 a 539 a.C., o principal rei aqui é o Nabucodonosor, tá? Então ele vai estender até a Palestina, onde você tem lá o cativeiro da Babilônia, né? Que é a escravidão dos hebreus, mais para frente libertado pelos persas, quando os persas invadem a região, mas na Bíblia também está citando o cativeiro da Babilônia e o rei Nabucodonosor. Nessa época também construiu-se grandes obras públicas como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a Torre de Babel, que também está na Bíblia. Com a morte do Nabucodonosor, consequentemente você vai ter também um declínio do império, e os persas, que invadem a região em 539 e vai libertar os hebreus do cativeiro da Babilônia. Aqui nós temos uma imagem bem legal sobre os Jardins Suspensos da Babilônia. Interessante. Vocês podem ver a beleza que devia ser o lugar pelos narradores viajantes da época. É difícil a gente até imaginar a beleza que devia ser isso. Em relação à economia da Mesopotâmia, você tem a principal atividade econômica, a agricultura e o regadio, tá? Além do comércio também. Lembrando que quando eu falo de agricultura e regadio, nós estamos falando do modo de produção asiático, que eu já citei. Nós estamos falando também da corvéia real, onde eles trabalhavam e entregavam para o Estado total ou parte de sua produção. Então, os tributos eram pagos na forma de trabalho e garantiam a construção de obras, como diques, reservatórios, canais de irrigação que serviam para o Estado, entende? Estado como todos que estão vivendo ali. Bom, outra coisa interessante aqui é que a Mesopotâmia ela vai viver de uma rígida divisão. Você tem os nobres, os guerreiros, os sacerdotes, os funcionários do Estado e as camadas mais baixas, os camponeses, os trabalhadores e os escravos. Como característica cultural, nós temos a escrita cuneiforme, a religião politeísta e grandes templos que são erguidos, os zigurates são os principais deles, nós vamos mostrar já. Em relação ao desenvolvimento, nós temos a astronomia e a matemática. O que você vê aqui é uma das primeiras formas de escrita, se não a primeira, chamada escrita cuneiforme, tá? A escrita cuneiforme, vale a pena a gente citar aqui, ela passa por um processo de transição. No princípio, esses sinais eram pictográficos, ou seja, eles desenhavam aquilo que queriam significar. Por exemplo, o desenho de uma mão significava a palavra mão. Um galho de cereal significava o próprio cereal. Mas depois ele ficou ideográfico. Como assim? Os desenhos passaram a expressar ideias mais abrangentes. A mão poderia significar força, entendeu? Eles passam a trabalhar com uma simbologia mais inteligente. Mas o que é legal? Quando a gente fala de escrita cuneiforme, eram argila,
E eles escreviam, tem esse nome que eles escreviam com uma espécie de uma cunha, tá vendo? Uma espécie de uma, sei lá, uma colher com uma ponta, onde eles trabalhavam. O que eles escreviam aqui? Principalmente era coisa de estoque deles, né? Que era uma forma de organização. Mas é uma das primeiras formas de escrita da humanidade e marca a transição dos primórdios da humanidade, que eles chamam de pré-história, não gosto muito desse termo, para o período da história antiga, onde a gente usa a história antiga tradicional, que a gente está trabalhando aqui com as primeiras formas de escritas da humanidade. A escrita é essa transição. E outra grande obra dessa época são os zigurates, que eram grandes templos religiosos. Olha o tamanho disso, a gente consegue ver a pessoinha aqui, tá vendo a pessoinha aqui, ó? Para você ter uma ideia. Agora, pensa os caras construindo isso, gente, há 3.500 anos antes de Cristo. Olha o conhecimento de matemática, de engenharia, de arquitetura que um povo desse tinha que ter para isso. É bastante legal, é bastante impressionante. E se vocês forem estudar mais, já não cabe aqui, mas cada parte aqui, ó, tinha uma função dentro desse templo. Aliás, só subir isso aqui já devia ser pagar um pecado danado, né? Mas vamos continuar. Galera, Mesopotâmia por aí, tá? E valeu. E aí, galerinha? Entenderam direitinho? Tranquilidade total? Então tá bom, então. Tamo junto, hein? Grande abraço a todos. História é isso aí. História é o presente. É o hoje. Tá acontecendo hoje. Abraço.